Seja bem-vindo ao canal do Obreiro Oficial. Meus amigos, você sabia que o diabo ele vai tentar a todo momento colocar a marca dele na gente? Ele vai tentar a todo momento querer trocar a nossa identidade? Ele vai tentar de toda forma que venhamos nos tornar um egípcio espiritual? É justamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar com a gente no dia de hoje, meus amigos. Eu estava aqui meditando aqui no livro de Daniel, a partir do capítulo 1, e verifiquei, o Espírito Santo mostrou para mim aqui um detalhe muito importante. Esse livro aqui, ele mostra justamente o período em que o povo de Israel ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor I para a Babilônia. E lá eles foram escravizados durante mais de 70 anos. E o diabo ele fez de tudo para atingir justamente homens de Deus, israelitas, homens de Deus, e tentou de toda forma destruí-los, trocar a sua identidade, fazer com que ele se tornasse um egípcio, um caldeu. Mas a palavra mostra aqui para a gente que esses homens que nós vamos falar justamente aqui, através dessa meditação, eles não se renderam. Eles não se permitiram que fossem trocadas as suas identidades. Eles não se venderam, não se dobraram às artimanhas de Satanás. E é justamente isso que o Espírito Santo quer mostrar aqui para a gente no dia de hoje. O diabo ele vai fazer de tudo para trocar a nossa identidade, para que venhamos nos tornar um egípcio espiritual. Ele vai fazer de tudo para colocar a marca dele na vida da gente. E ele tentou isso com um homem chamado Daniel. A palavra mostra aqui para a gente que quando ele levou cativo o povo de Israel, ele selecionou homens dotados de sabedoria, homens de Deus, para tentar com que eles se rendessem e abandonassem esse Deus e mudassem, tornassem os egípcios, se tornassem um caldeu. Diz aqui a palavra de Deus que o rei Nabucodonosor, ele deu uma ordem ao seu chefe para que selecionasse esses homens dotados de sabedoria e fossem instituída a linguagem dos caldeus. E aqui a palavra mostra aqui que nesse meio estava justamente Daniel. Daniel, um homem de Deus, totalmente de Deus, um homem sábio, mas ele quis impor aqui a sua autoridade, a sua marca, colocar a marca dele na vida de Daniel. E diz aqui a palavra de Deus, a partir do capítulo 1, versículo 3, que o rei deu ordem ao seu chefe para que selecionasse esses homens, e foram lá selecionados Daniel, dentre eles, e foi-lhe dada a ordem aqui, ó, que esses homens fossem servir ao rei no palácio, que fosse lhes ensinada a cultura e a linguagem dos caldeus. Versículo 3. Entre eles foi selecionado Daniel e que lhes fosse ensinado a cultura e a linguagem dos caldeus. Israelitas, homens de Deus, professando uma cultura judaica, que adorar somente a um Deus, servo do Deus vivo, e o diabo ele ordenou aqui, através dessa ordem de Nabucodonosor, que lhes fosse ensinada a cultura e a linguagem dos caldeus. Olha a primeira artimanha que o diabo tentou aqui contra a vida de Daniel. Fazer com que ele se tornasse um caldeu. Mudasse a sua identidade, perdesse a sua essência. Essa foi a primeira artimanha que o diabo tentou colocar contra a vida do homem de Deus. E diz aqui que o diabo ele não parou ainda, ele tentou impor ainda aquilo que Daniel deveria ou não comer. Olha só, ele tentou mudar a cultura do homem de Deus, tornando um caldeu, e ainda determinou aquilo que ele devia ou não comer e beber. E diz aqui a palavra de Deus, que diz aqui, versículo 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Veja, ele tentou trocar a identidade de Daniel, mudar o nome de Daniel, que passou a se chamar Beltesazar.
E é isso que o Espírito Santo quer mostrar aqui pra gente. Ele vai fazer de tudo. O diabo, ele vai fazer de tudo para trocar a tua identidade. E é aqui que nós passamos agora a compreender, porque as pessoas, certa vez, começam a mudar de atitude, se você se torna, às vezes, até irreconhecível. Homens e mulheres de Deus que um dia foram usados por Deus e hoje estão aí irreconhecíveis. O diabo colocou a marca dele, trocou o nome, você diz, não, aquele ali não é mais fulano de tal, aquilo ali é outra pessoa. Pessoas que se tornam irreconhecíveis porque o diabo ele trocou a sua identidade. Conseguiu contaminar a sua fé e tocou ali justamente na sua vida espiritual e transformou aquela pessoa em uma outra pessoa totalmente usada por ele. E o diabo aqui tentou trocar o nome de Daniel colocando de Beltesazar. É essa artimanha que ele quer fazer na nossa vida, trocar a nossa identidade. E mais, ele não parou por aí. Ele disse ainda aqui, resolveu Daniel resolveu, a palavra mostra aqui no versículo 8, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha aí, meus amigos, Daniel, ele não se permitiu. A palavra mostra aqui pra gente, no versículo 8, que ele resolveu não se contaminar com as iguarias do Egito, com as iguarias do rei, com as iguarias da Babilônia. Olha a artimanha de Satanás. Tentou colocar a marca dele em Daniel, tentou trocar a sua identidade, o chamando de Beltesazar, transformando-o em outro homem, fazendo com que ele se esquecesse de sua essência, de sua raiz, de onde ele veio, e aqui tentou ainda impor o que ele deveria ou não comer. Mas Daniel resolveu não se contaminar. E é justamente sobre isso que o Espírito Santo quer mostrar aqui para a gente no dia de hoje, meus amigos. Olha só a reflexão que Deus está trazendo aqui para a tua vida no dia de hoje. Toma muito cuidado, porque o diabo ele é astuto. E ele vai fazer de tudo diariamente para trocar a tua identidade, para colocar a marca dele aí na tua vida, para que você fique irreconhecível, para que você comece aí a dar maus testemunhos, escandalizar o nome do Senhor Jesus, praticar coisas absurdas que venham escandalizar a fé, a tua fé. Você que se diz um cristão, uma pessoa de Deus, uma cristã, uma mulher de Deus, ele vai fazer de tudo, vigia, porque Daniel era um homem de Deus, mas ele foi atacado pelas armadilhas de Satanás. Mas o interessante é que ele não se permitiu, porque ele resolveu, estava decidido a não se contaminar com as iguarias do palácio. Ele podia muito bem, né? Estava ali no palácio, selecionado para viver ao lado do rei, começar a ter uma outra cultura, uma outra linguagem, a linguagem dos caldeus, a cultura dos caldeus, esquecer a sua essência de israelita, comer ali daquela comida, das iguarias, do vinho mais nobre que o rei bebia. Ele podia muito bem se vender e se tornar esse Beltesazar que o diabo tentou colocar a marca dele. Mas ele não se permitiu, porque ele era um homem de Deus, ele resolveu não se contaminar. E a palavra mostra aqui para frente que ele foi destaque, ele não se rendeu. E ele foi aprovado, ele enfrentou aquelas armadilhas de Satanás e não se deixou se vender nem se trocar a sua identidade. É justamente isso que Deus quer falar com você. Como é que está a tua vida espiritual hoje, meus amigos? Você ainda tem sido aquele mesmo homem de Deus do passado, de antes? Ou você já está aí contaminado com as iguarias e a linguagem dos caldeus? Ou você já está aí contaminado com tudo aquilo que o diabo colocou, impôs na tua vida? Talvez hoje ele está aí colocando a imposição do que você deve ou não deve comer. Você não pode mais comer nada saudável porque a diabetes entrou aí.
você tem pressão alta, você não pode mais comer aquilo que você gosta, porque o diabo ele impôs que você não pode comer isso. Você não pode beber aquilo que você bebia antes, uma bebida saudável, porque hoje, se você tomar essa bebida aí, esse refrigerante, um suco, sei lá, a tua diabetes vai lá para cima. Você não pode mais nem comer nem beber aquilo que você gosta. O diabo impôs isso, essa marca dele na tua vida. Olha só o que Deus está mostrando aqui para gente no dia de hoje. Não se permita. Daniel resolveu não se contaminar. Ele não aceitou essa imposição de Satanás. Você acha isso normal que você está vivendo aí, meu amigo? Não é normal não. Você não nasceu assim. Você se tornou um egípcio. Você se tornou um caldeu. Você se tornou um babilônico? Olha só o que Deus está te mostrando no dia de hoje. Reflita. O diabo conseguiu trocar a tua identidade. Quem olha para você hoje não te reconhece mais, não enxerga mais a imagem de Deus aí na tua vida, porque a tua vida está aí de cabeça para baixo. Você está hoje lá no mundo das drogas novamente, nos vícios, se rendeu aos vícios. Você resolveu se contaminar com essas iguarias do rei, com as iguarias de Satanás. Olha só o que o diabo conseguiu fazer na tua vida. Olha só o estrago que o diabo conseguiu causar na tua vida. É justamente sobre isso que Deus quer falar contigo no dia de hoje, meu amigo. Não se permita, saia dessa situação. Se você já foi vítima de Satanás, se o diabo já conseguiu trocar a tua identidade, se ele já conseguiu colocar a marca dele aí na tua vida, se ele já conseguiu aí lhe tornar um egípcio novamente, você tem a opção, o direito de escolha de sair dessa situação, de rejeitar isso. Daniel rejeitou. Enquanto você ainda está vivo, respirando aí, você ainda tem uma chance e Deus está te dando essa chance no dia de hoje. Você tem como sair dessa situação. Você tem como rejeitar isso aí e voltar para a fé, para o caminho da fé que você sabe. Você tem que fazer o caminho de volta novamente, meu amigo. Se voltar para esse Deus e se libertar disso. Tira essa marca de Satanás da tua vida. E você que está aí ainda hoje, graças a Deus, firme na tua fé, vigia, hein? Vigia, porque o Espírito Santo está trazendo esse alerta para você também. Cuidado, porque o diabo ele vai fazer de tudo para tentar colocar a marca dele na tua vida. Ele vai fazer de tudo para tentar trocar a tua identidade e fazer você se tornar aquela pessoa perturbada, endemoniada, cheia de demônios, hein? Ele vai fazer de tudo para tentar fazer com que você se torne um egípcio espiritual e fique irreconhecível, hein? Ele tentou contra Daniel. Ele vai tentar contra a minha vida, contra a sua, contra todos nós que somos de Deus, meus amigos. Porque a intenção dele é essa, derrubar o homem e a mulher de Deus. Quem está lá fora no mundo já está na mão dele, ele não está nem aí, porque já está servindo a ele. O diabo está preocupado conosco, que somos cristãos, que temos compromisso com Deus. Ele está preocupado conosco, sim. Por isso ele vai investir contra a nossa vida espiritual. E vai fazer de tudo para colocar a marca dele na nossa vida. E é isso que o Espírito Santo quer que a gente vigie no dia de hoje. A nossa reflexão é essa. Observe o que o diabo tentou contra a vida de Daniel. Ele vai tentar contra a nossa vida também. Mas observe o comportamento de Daniel. Ele não se permitiu se contaminar com as iguarias do rei. Ele não se permitiu ser trocado a sua identidade. Ele não se permitiu se tornar um caldeu, um babilônico, nem um egípcio. Então, você tem o direito de escolha, vigia, para que isso não possa acontecer com você. Essa é a direção que o Espírito Santo quer trazer para a tua vida no dia de hoje. O alerta de Deus é para salvar a tua alma, é para salvar a nossa alma, tá bom? Então, espero que o Espírito Santo possa ter falado com você, que você possa vigiar e colocar em prática tudo aquilo que Deus conseguiu falar contigo através dessa palavra, tá bom? E agora eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal do Obreiro Oficial, deixar o teu like e compartilhar essa mensagem nas tuas redes sociais, tá bom? Se inscreve aqui, me segue aqui no canal para ajudar na evangelização aqui na internet. Deus te abençoe, fica na paz.